na experiência que ela tem nessa cobertura. Carol, boa noite para você. Boa noite. Boa noite a todos. Sim, foi animado hoje no Supremo Tribunal Federal, né? Pena que a gente não pôde assistir essa animação toda, porque a sala era fechada, né? Não foi dado acesso à imprensa, não deve ser divulgado depois o vídeo, e então a gente precisa acreditar no que aconteceu lá dentro, de acordo com o relato dos advogados, daqueles detalhes, né? E as linhas gerais foram transcritas ali na ata da audiência que foi divulgada depois pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, posicionados frente a frente no STF por quase 2 horas, o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto, eles mantiveram as versões díspares sobre aquela organização do Plano Punhal Verde-Amarelo, que tinha como objetivo assassinar, né, o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Daí ficou essa questão, né? Como faz? Depois da cariação, eles continuam com versões diversas, né? A defesa do Braga Neto anunciou no fim da sessão que vai pedir novamente a anulação do acordo de delação premiada do Mauro Cid, e o argumento é que o Cid, que era o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, ele teria mentido ao dizer que recebeu do general dinheiro dentro de uma embalagem de vinho para pôr em prática esse plano. Agora, sim, a gente já falou aqui em outros momentos, né, do N2, que dizer a verdade é uma das exigências que são feitas, né, a quem assina um acordo de delação premiada, e em troca o investigado recebe uma série de benefícios, entre eles penas mais brandas do que as penas previstas na lei brasileira em relação a esse crime que teria sido cometido. Agora, o que acontece? Se o delator mente, ele perde os benefícios, mas a delação não cai toda por terra, né? Os outros depoimentos prestados por ele, em outras questões, eles continuam válidos, desde que comprovados por alguma outra prova. Agora, é sempre bom a gente lembrar que a delação não é prova, é um meio de obtenção de prova. Tudo que o colaborador diz precisa ser acompanhado de alguma comprovação ou de um caminho para que essa declaração seja validada, seja comprovada. Mesmo que o delator diga a verdade, ele fala toda a verdade, suponha que não tem nenhuma mentira, mas não tenha outro tipo de comprovação em outras provas, então essa fala ela precisa ser descartada da investigação. E a gente já viu em outras investigações no STF, 8 anos atrás, naquele caso da delação da JBS, o STF manteve a delação, então só mentir não é uma causa de tirar a delação de uma investigação. O que precisa acontecer? Precisa provar, por exemplo, que o delator não agiu de total vontade dele, foi pressionado de alguma forma para poder prestar esses depoimentos. E Mauro Cid reitera essa declaração, inclusive hoje ele falou novamente que ele agiu de livre, espontânea vontade, não foi pressionado em nenhum momento a dar essas declarações. Então, assim, é muito pouco provável que a delação dele caia por terra, ainda que ele tenha mentido nessa sessão de hoje, em outras sessões no STF, né, depoimento prestado perante o STF, o depoimento prestado perante a PF. Só que aí fica aí, essa incongruência, né? Um réu fala uma coisa e o outro réu fala outra. O que acontece agora? A investigação vai precisar encontrar novos elementos para poder verificar quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. É muito cedo para dizer isso agora, assim, ainda tem alegações finais para serem colocadas ali dentro do processo. Existe também prazo para serem produzidas outras provas, se o juiz considerar isso necessário, no caso o relator, o ministro Alexandre de Moraes. O fato é que no dia final do julgamento vai ter que ter uma resposta, quem disse a mentira e quem disse a verdade em relação a esses dois réus. A verdade, né, Carol, é que o depoimento do Mauro Cid é frágil, porque primeiro que ele cita 3 locais possíveis onde teria sido a entrega da caixa de vinho, né? Segundo, ele reconhece que ele não abriu o pacote, mas que pelo peso, o Chico até comentou, ele é um cara que tinha muito hábito de pesar dinheiro, provavelmente, porque eu sei peso, sei lá, do bife, né? Você vai no açougue, pede o bife, se tá com quantos gramas tem agora, se tem 100 mil, se tem 50 mil, 300 mil,
Mas, enfim, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas o que interessa, apesar dessas fragilidades, do outro lado, o Braga Neto não conseguiu comprovar que é mentira. O que tem é uma versão do Mauro Cid, que é a fala dele. Ele não consegue comprovar, até agora, pelo menos, a não ser que apareça uma câmera mostrando o Mauro Cid entregando, o Braga Neto entregando a caixa para o Mauro Cid na beira da piscina, no Alvorada. Daí a observação da Gabriela, que é de, olha, cadê as câmeras do Palácio da Alvorada? Cadê as câmeras? Foram apagadas já as câmeras do Palácio da Alvorada? Porque tem uma fase... Pode, Carol, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Sim, você pode... Pode fazer novas diligências agora? Por exemplo, Alexandre de Moraes buscar as câmeras, algum outro meio para comprovar, para tirar fazer esse VAR, né? Esse tira-teima aí, quem é que tem razão? Sim, pode sim. Ali no Palácio do Planalto, o mais provável é que... No Palácio da Alvorada, né? O mais provável é que tenham câmeras ali na garagem, que seria um dos lugares, né? Que ele teria entregue esse dinheiro ao Mauro Cid para financiar o plano Punhal Verde e Amarelo. Essa é sim uma das diligências que podem ser pedidas. Também pode ser pedida a inquirição de uma nova testemunha, por exemplo, se aparecer, se foi indicado, né? Alguém que teria visto isso. Fora o Mauro Cid. Então, assim, agora, se não ficar comprovado isso, se não tiver outro elemento de prova que não seja a declaração do Mauro Cid, se não aparecer uma imagem, se não aparecer outra testemunha, se não acontecer nada, essa informação não é considerada para fins de julgamento final. Então é isso, assim, a delação é um meio de obtenção de prova. A delação por si só, ela não prova nada. Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre o outro. Agora, o ônus de comprovar isso, ou de dizer como que isso pode ser comprovado, é do próprio delator. Mauro Cid precisa dizer, olha, isso aconteceu sim, isso pode ser provado se a gente for pegar a câmera, ou se a gente conversar com fulano. Então, assim, esse ônus de dizer se é mentira ou se é verdade o que ele está dizendo, é do próprio delator. Agora, se não for comprovado, tudo bem, a delação continua lá. O que pode acontecer, por exemplo, é ele perder algum tipo de benefício que está previsto ali na delação. Gente, a delação é um pacto, é uma espécie de um acordo que comporta ajustes. A depender do rumo das investigações, você pode ajustar. Ele não contou isso direito, ele não demonstrou, então ele não merece esse benefício. Vai lá, reforma a delação, manda de novo para o Supremo pode homologar novamente. Tipo, você muda os termos de um acordo, vai no cartório, eles vão lá e carimbam. Homologar a delação nada mais é do que isso, é alguém dizer que aquela delação tem validade e se você quiser colocar um adendo ou tirar alguma cláusula, o juiz pode sim homologar aquela mudança na delação premiada. Então, no fim, pode ser que a delação fique toda de pé, mas se ele não comprovar nada, ele perde os benefícios. Mas aí fica valendo como depoimento tudo que ele apresentou perante o STF. Bom, então ainda tem outros desdobramentos que a gente pode, de fato, esperar, né? Porque a careção, quando a gente olha a ata, além de ter ali 3 opções, né, que o Mauro Cid fala sobre a possibilidade do recebimento, né? Garagem, dinheiro, piscina, estacionamento, né? E a sala da ajudança de ordens. Isso. São os 3. Além disso, tem outros elementos que podem surgir a partir daí. Né? Tem a própria declaração do Cid de que a origem desse dinheiro teria sido, com as aspas dele, pessoal do agro. É outra fonte de investigação. Que é chegar nessas pessoas, né? Não sei se alguém já foi ouvido desse pessoal do agro, mas também é outra história. Só sei, Carol, que a defesa do Braga Neto está muito entusiasmada ao ponto de lamentar isso não ser transmitido ou não ter sido gerada imagens, porque eles acham que foi muito valioso o momento em que o Braga Neto fala mentiroso para o Cid. Eles estão valorizando muito o teatro, a dramaturgia desse momento. E muito confiante que vão anular essa parte. Isso, nas palavras do advogado, do Juca, né? Você acha que há motivo para tanto entusiasmo, tanta festa em relação a esse ponto, só porque disse que o outro é mentiroso? Coisa que não está nem na ata, aliás. Não está. Na verdade, assim, a defesa está se pegando toda e qualquer picuinha, todo e qualquer detalhe para tentar encontrar um caminho de saída da cadeia, né, para os réus que eles defendem. A defesa de Bolsonaro também lamentou que essas imagens não tenham sido divulgadas, que a imprensa não tenha tido
acesso a essa sessão. Eu lamento também, mas por motivos diversos, né, a gente queria mesmo assistir, né, ver, é diferente, né, a carga dramática quando a gente assiste um depoimento e quando a gente lê essas mesmas declarações. Exato. Mas o ministro Alexandre de Moraes não julgou necessário, né, que essas imagens fossem divulgadas para fins de apuração, para fins de investigação e até mesmo para fins de defesa dos outros réus. Então a gente fica com a ata mesmo, sem a carga dramática, só com o conteúdo ali das linhas gerais do que foi dito ao longo dessa acareação. E é isso, né? Se tiver algum elemento ali que enseja algum tipo de nulidade, o próprio Ministério Público estava lá, as defesas das duas partes estavam lá e elas mesmas podem suscitar perante o STF algum tipo de nulidade a partir do que aconteceu ali na sessão. Agora, se chamou o outro de mentiroso ou não chamou, isso é irrelevante para a investigação de forma objetiva, né? Era só para alimentar o nosso espírito fofoqueiro mesmo. E eles queriam essa imagem, eles queriam explorar, na verdade, porque quando você tem frente a frente um tenente-coronel e um general, você já tem aí uma questão de desnível na hierarquia que favorece muito o general. A postura, o jeito que o outro vai olhar. Então, acho que eles queriam ter vantagem com essa imagem, que é uma vantagem que mostra a superioridade de um lado, que mostra um dizendo que não foi isso. Eles acham que isso seria uma vantagem na opinião pública. Quando era apenas assim, uma imagem de quartel, né, que mostra a diferença ali no trato. Exato, assim, em tese, assim, se a gente for pensar no julgamento, o certo seria que a opinião pública não tivesse nada a ver com isso, né? O certo seria julgar o caso à luz das provas, à luz da legislação penal, à luz da legislação processual. Então, assim, eu particularmente sou favorável que os juízes julguem ali de acordo com as provas e não de acordo com o que a gente pensa aqui. Agora, a gente tem esse livre pensar, né? E a gente tem também direito a assistir essa imagem que deve ter sido muito interessante, mas infelizmente vai ficar para a próxima ação penal. Isso é a turma viciada em vídeo de rede social, né? Ficou com isso na cabeça e quer que a justiça decida sempre sobre vídeos, sobre esse espetáculo. Carol, assim, o calendário, como é que fica agora então? Tivemos umas acareações, tem uma ou outra diligência que o Alexandre de Moraes tinha pedido, né? Google, a Meta, não, o Google não, a Meta, né? Tinha que revelar alguma coisa, inclusive deu a resposta já, né? Aquela rede social que o Mauro Cid usava com o nome de uma mulher, teria sido através do e-mail dele mesmo, etc. Mas agora, qual é o prazo que vale? Primeiro vem as alegações finais da Procuradoria e depois da defesa, isso vai ficar para agosto, o que você pode dizer para a gente? Olha, o que acontece agora, a partir dessas acareações e a partir dessas provas que foram produzidas ali do Google, de outras fontes, o ministro Alexandre de Moraes pode analisar, pode determinar, né, que alguma outra diligência seja necessária ou não, ou ele fecha esse pacote e abre prazo para as alegações finais do Ministério Público e também dos réus. Daí, quando essas alegações finais chegarem na mesa dele, aí ele pega toda essa documentação e vai fazer o voto dele, né? Só que isso vai acontecer no semestre que vem. Tá. É bom a gente lembrar que agora, dia 30, terminam as atividades do Supremo Tribunal Federal e suspende tudo para prazo, né? Os prazos processuais ficam suspensos ao longo do mês de julho. Então, essa instrução, essas manifestações, isso tudo mais provável que aconteça a partir de agosto, quando o tribunal retoma as atividades. E aí vai depender demais do que vai acontecer, de que tipo de providência o ministro quer pedir ainda, se é que vai existir alguma outra providência em tom de diligência ali para instruir mais a ação penal, ou se ele já embala tudo, faz o voto e libera para julgamento. Nessa opção de fazer logo o voto e liberar para julgamento, lá para setembro, outubro, esse negócio começa a ser julgado lá na primeira turma do STF. Essa é uma previsão, assim, muito conta de padeiro, porque isso depende demais do que vai acontecer daqui para frente, da avaliação do Ministério Público e também do ministro Alexandre de Moraes e também das defesas, porque às vezes começa a entrar pedidos de defesa de anulação
de depoimento de Mauro Cid, isso toma um tempo também ali na tramitação da ação penal. Então, a ação penal não é matemática, não tem como a gente calcular direitinho quando que vai ser a data do julgamento, mas certamente em algum momento ali do segundo semestre, com essa pausa para a gente respirar ao longo do mês de julho. Importante é que no fim das contas se mantenha a previsão para o segundo semestre desse ano ainda, né? Conforme a gente vinha falando nos últimos tempos, não altera a cariação esse prazo. Carol, obrigada por hoje, querida. A gente se vê em breve. Valeu. Obrigado. Obrigada a vocês, queridos. Boa noite e até breve. Boa noite. Aliás, a gente está falando aqui do núcleo 1, que envolve o Jair Bolsonaro, né? É o principal aí que a gente está falando. E tem uma história aqui que a Folha de São Paulo trouxe, né? Apurações diferentes que indicam o enfraquecimento do Bolsonaro dentro da própria direita. Então, olha só, essa história a gente já vem, na verdade, falando sobre isso aqui. Mas essa reportagem que sai na Folha de São Paulo aqui, na semana passada a gente até falou como é que o ex-presidente Bolsonaro deu um sinal de que ele apoiaria o Tarcísio de Freitas, né, para a presidência em 2026, o governador de São Paulo. E nesse evento, no interior de São Paulo, tinham pecuaristas nesse evento que a gente está conversando aqui, eles reconheceram, isso está na matéria da Folha, né, reconheceram de forma reservada que já é hora do Bolsonaro, do Jair, aceitar a inelegibilidade e abrir mão da candidatura. Está na hora do Jair ir embora, né? Jair em cana. Jair aceitando, está na hora de Jair aceitando. E é lógico, adivinha quem é o favorito dos pecuaristas, né? Mas vão ficar na vontade. Isso é muita vontade também do jornal, não do repórter, claro, está fazendo o trabalho dele, mas isso é uma pauta que a gente vai ver muito a partir de agora. O Tarcísio é o nome. Agora é uma associação de pecuaristas, amanhã a gente vai ver da Fiesp, depois da manhã da Associação Brasileira de Máquinas, a Bimáquina, todas essas entidades patronais ou da produção vão começar a se manifestar. Ou do campo, a agricultura, é o que a gente vai... a gente viu muito um festival de editoriais dos grandes jornais pensando, desejando isso. Segunda rodada, essas entidades vão começar a pressionar também. Vai Febraban, banqueiro, tudo que a gente vai ver daqui para frente é isso. Para o Tarcísio tentar se decidir. O Tarcísio está com muita propaganda na TV, tem um momento muito favorável para ele dizer. Mas cadê a coragem? Porque hoje o Senado... Saiu uma pesquisa hoje. Com todo esse empurrão, o Tarcísio está atrás do Lula no primeiro turno e empata no segundo turno. Mais uma, né? Com toda essa propaganda, tem que pensar que é um candidato que não tem 0,1 notícia negativa no estado de São Paulo. Tem 100% da mídia dita profissional, corporativa, a favor. Que era da mesma forma que eles cobriam o governo do Serra, o governo do PSDB aqui em São Paulo. Exatamente. Então tem tudo a favor. Cadê a coragem para enfrentar uma eleição, uma para campanha? Dizer eu sou candidato ou insinuar? Não vai. Vai esperar essa ladainha. A gente só vai ter isso em abril. E, ao meu ver, não é candidato. E você viu outra notícia de hoje também, Chico? O Bolsonaro dando a entender que o Eduardo Bolsonaro, o filho, não será candidato ao Senado em São Paulo. Já mandou avisar. Por que não será candidato em São Paulo? Porque vai fugir e ficar nos Estados Unidos? Ou porque o Eduardo Bolsonaro é o nome? É o nome escolhido para concorrer a presidente pela família Bolsonaro. Está sendo testado pelo PL nas pesquisas. Está em todas as pesquisas. É bem verdade que nas pesquisas o Tarcísio vai um pouco melhor do que o Eduardo, né? O Eduardo é tido como... é o filho, é o filhote, não é, né? O outro é governador de São Paulo. O Eduardo foi só do Legislativo. Mas o Jair, se puder escolher entre os dois, fica com o Eduardo, não tem dúvida nenhuma. E o Eduardo não tem nada a perder, o Tarcísio tem. É verdade, o Eduardo não tem nada a perder. O Eduardo vira um nome nacional definitivamente, mesmo que perca a eleição. Sim, Lula, fica de boa. Agora o Tarcísio tem muito a perder. É verdade. Se ele faz o cálculo errado, se ele pega essa corda da imprensa de São Paulo e vai... Depois não tem volta, meu Depois filho. não volta mais, não. Fica sem o governo de São Paulo e sem a presidente. Dá uma de Dória. Dá uma de Dória, né? Dá uma de Dória e não sei se segura para depois. Pode desmanchar. Mas eu acho que o Tarcísio, ele talvez, não sei, né? Mas talvez já tenha aprendido justamente com o erro do Dória, né? Que ficou isolado depois de... Verdade. E o Tarcísio tem do lado dele um operador que é o Kassab, que é muito habilidoso.
que deve estar... Bom, todo mundo diz que... O Tarcísio tem um calendário... O Tarcísio não fez nada para São Paulo até o momento. Ele só vendeu, né? Mas ele tem um calendário de obras de porte, assim, depois que acaba o mandato. São obras de muito tempo. Então seria para o segundo mandato. Então, eu acho que ele não é candidato nesse sentido. Mas deixa o nome aí, né? Se o Lula tiver dificuldades seríssimas... Não vai. Não vai, porque de abril para a campanha tem 6 meses para Lula se recuperar. E outra, se o Lula tiver dificuldades seríssimas, aí que a família Bolsonaro vai falar, então deixa com a gente. Deixa com a gente que a gente resolve. E de abril, da decisão do Tarcísio para outubro, tem chão. E tem campanha, aí estrada, tem igualdade. Tem campanha e tem máquina do governo Lula na mão. Não dá para arriscar. Se ele tiver juízo, não arrisca em cenário algum. Mas daí a Folha fica forçando. Não, a Fiesp vai lá, vai botar uma faca no pescoço. Mas se ele for um homem mais ou menos inteligente, ele não vai nessa furada. Vamos acompanhar. Mais um capítulo aí desse desdobramento do Bolsonaro chateado com essa tentativa de escolha da direita que não envolve a decisão dele, porque no fim das contas o que deixa ele irritado é isso aí. Gente, dá um recado final aqui, boa notícia.